Amorzinhos, eu sempre compartilho muito do que eu tô comendo no meu dia a dia, tanto no meu Instagram quanto nas histórias aqui no YouTube, né, que agora a gente tem essa função histórias. Uma pergunta que eu sempre recebo é: Bárbara, como que você conseguiu começar a sua reeducação alimentar? Como que foi você parar de comer muita besteira, como eu sempre falei que eu comia, né, muito doce, muito salgado na rua, pra você comer uma alimentação como a que você come hoje, com base em comida de verdade, sem doces, sem industrializados? Então no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês duas fases que eu passei, enfim, que tiveram seu preço, tiveram suas questões, mas que foram absolutamente essenciais para que eu realmente conquistasse essa transformação que mudou o meu corpo e a minha saúde. Eu já contei em alguns vídeos no canal que eu cresci numa casa em que se comia comida de verdade. A gente almoçava comida, a gente jantava comida. Então, desde pequena, eu já tinha o costume, né, de comer arroz, feijão, carne, essas coisas. A gente também sempre teve em casa coisas simples, como biscoito Maria, farinha láctea, coisas assim. E eu sempre gostei muito de comer essas coisas. Mas eu não gostava, tipo, normal. Ah, você faz uma caneca de farinha láctea e fica bem. Não. Eu comia uma caneca de um mingau de farinha láctea que eu fazia misturando tiquinho de leite com farinha láctea. E eu não comia um só. Eu comia 2, 3 até acabar a lata. Eu demorei um tempo pra entender, né, por que eu comia tanto quando eu era criança. Hoje eu vejo que era uma compensação por carência, sabe? Eu sentia uma carência de atenção, de afeto, enfim. E eu descontei na comida. Algumas crianças descontam na agressividade e com outras questões, né? E eu realmente descontei na comida. Mas na minha casa sempre teve comida de verdade e essas besteirinhas assim. Só que qual era a questão, né? Eu era dependente dos meus pais quando eu era criança. Então, pra eu comer essas besteiras, eu dependia de alguém comprar. A partir do momento que eu comecei a ter o meu dinheiro, por pouco que fosse, eu comecei a gastar ele todo na cantina da escola, todo comprando biscoito na rua, e enfim, conforme eu fui crescendo, eu fui comendo mais e mais besteira. Eu gostava muito daqueles doces portugueses que vendia, né, em galerias quando eu era criança. Tinha uma promoção de 3 por 5 reais, então eu ficava louca com aquilo. Comia muito salgado de rua, aquelas promoções de salgado com refresco, entupia daqueles ketchups absolutamente duvidosos. E comia muita lasanha congelada também. Eu lembro que quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade, eu era doida, assim, por comer isso. Então, assim, eu realmente não tinha nada dessa coisa que eu tenho hoje, já comida de verdade. Nem se falava disso na época, né? Comia besteira e muito produto industrializado e muito doce, muito açúcar. O que aconteceu foi que o tempo foi passando, eu fui engordando, eu tive anorexia e bulimia em certo momento da minha vida, e aí eu emagreci muito, mas logo depois eu engordei mais que o dobro, e aí eu variei, né, ali dos 50 quilos até os 120 quilos, que é o peso que eu sempre falo aqui pra vocês no canal, lembrando que foi o último peso que eu vi na balança. Depois disso eu continuei comendo, mas eu não me pesei mais. E sempre gastei todo o meu dinheiro com comida, como eu contei nesse vídeo aqui, então cheguei aos 120 quilos comendo muita comida industrializada, muita besteira, muito doce, muito salgado de rua. Chega um ponto em que você olha e vê que a obesidade, ela é o resultado de um vício, né, em carboidrato, em açúcar. A gente fica numa coisa muito louca, porque eu tentava fazer dieta, mas eu começava a sentir aquela abstinência, entende? Eu começava a suar, eu ficava nervosa, eu só pensava naquilo, eu tremia muito, eu sentia falta do açúcar, eu sentia falta do carboidrato, né, da farinha refinada, enfim, eu sentia falta dos salgados, sentia falta de tudo que eu comia. Por isso que eu não conseguia levar nenhuma dieta e fazer nada, sabe? Eu lembro que eu ia nos nutricionistas, enfim, eu falava que eu já tinha feito todas as dietas, mas na verdade eu nunca tinha seguido nenhuma. Eu falava que eu ia fazer, mas eu nunca segui, então por isso que nunca deu certo, né? Eu não conseguia abrir mão das besteiras, do açúcar e de tudo que eu comia. Tem uma arte aqui que um amigo me mandou que explica bem como que esse vício funciona. Eu vou botar aí pra vocês pra gente ver junto. Começando por esse bolinho ali em cima, fala que você come um doce, um carboidrato e bum, vem muito açúcar. Aí o seu cérebro agradece ativando o centro de prazer e produzindo dopamina e você começa aquele vício por aquilo, que a sensação que aquilo te dá é muito boa. O açúcar é absorvido e aumenta muito a sua glicose no sangue. Com isso o pâncreas precisa entrar em ação para produzir muita insulina. A glicose é rapidamente retirada do sangue e ela vai pro acúmulo de gordura. Você começa a acumular gordura no seu corpo. E logo depois disso você já sente fome, né? Por conta do pico de glicose. Então na verdade você tá sempre querendo comer mais, mais e mais daquilo. Lembrando que quanto a isso da glicose, né? Eu fui pré-diabética 2 vezes na minha vida, então assim, é muito assim. E o ciclo do vício é muito esse. Dei aqui a base pra vocês, né, de como que era ali a minha vida com 120 quilos e grande parte, né, da minha vida antes disso, que me fez chegar aos 120. Mas como que eu consegui sair disso, né? Eu já contei pra vocês em alguns vídeos que chegou um momento em que eu desisti. Eu realmente desisti, porque eu me olhei no espelho e eu vi, cara, eu não tenho o que fazer, sabe? Eu não conseguia ficar sem açúcar, eu não conseguia ficar sem comer as coisas que eu comia. E eu olhava pro meu corpo e
era difícil andar, era difícil me vestir, eu fedia, então eu pensei, cara, já era, sabe? Eu acabei com a minha vida, isso aos 21 anos. Até que um dia eu fui parar na emergência do hospital, e eu tava com os órgãos inchados e tal, e o médico falou pra mim, você pode escolher, ou você emagrece, ou você morre. E a forma como ele falou e aquela situação toda me fez parar pra pensar, sabe? E eu escolhi a minha vida, eu escolhi viver. Foi aí que eu entro na primeira fase que me ajudou, que na verdade foi a base, né, pra minha transformação alimentar. Quando eu saí do hospital, eu comecei a fazer enfim, eu tava muito assustada com tudo que aconteceu. Não tem como eu explicar aqui, mas eu fiquei muito assustada. Eu só tinha 21 anos. E eu vi isso, foi muito grave. Então eu cheguei na minha casa com uma dieta de hospital mesmo, né, uma dieta de doente. O médico me passou 3 dias com uma sopa, com nada. E eu tava com muito medo. Tinha sentido muita dor por conta, enfim, fui pra emergência, né, por conta de dor. Eu segui certinho aqueles 3 dias daquela sopinha por conta do medo, por conta da dor. Depois daqueles 3 dias eu já me senti muito melhor e foi um bem-estar que eu desconhecia. Não lembrava qual tinha sido a última vez na minha vida que eu tinha me sentido bem assim. Porque a gente se acostuma com as coisas ruins também, sabe? Então eu tinha me acostumado a feder, eu tinha me acostumado a acordar super inchada, a fazer cocô tudo estranho, ia ter prisão de ventre, e quando não tinha diarreia, ia suar toda hora, e eu me acostumei com muita coisa que depois desses 3 dias com aquela sopinha, melhoraram muito. E eu sentia energia, e eu me sentia bem, em paz. Não me sentia mais ansiosa como antes atrás de comida loucamente. Então aquele choque fez total diferença porque eu consegui seguir esses 3 dias dessa sopa. E esses 3 dias dessa sopa me levaram a começar a buscar o que eu faria pra emagrecer. E foi aí que eu achei a low carb. Como eu falei, eu já tinha tido anorexia-bulimia antes, e nessa época, nos blogs que eu li e tal, já se falava um pouco, não sobre o nome low carb, mas sobre você não comer carboidrato. A low carb, na verdade, ela não é não comer carboidratos, ela é comer menos carboidratos. Nós temos alguns macronutrientes, e dentre eles os carboidratos, e aí a low carb, ela sugere que você diminua os carboidratos. Algumas pessoas falam que fazer low carb não tem noção do que é. Inclusive, a maioria das pessoas que me fala que faz low carb, eu começo a conversar um pouco, eu vejo que não faz. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição do vídeo que explica exatamente o que é e como fazer a low carb da forma mais didática possível, porque também não é da forma que eu fiz e que eu vou falar agora. Eu decidi que ia fazer low carb e que eu ia, enfim, continuar naquela linha que eu estava, né? Só qual era a questão? Qual era a minha low carb, né, na minha cabeça? Eu só comia alface e frango. Alface e frango. Alface e frango. Eu não comia chuchu, eu não comia batata, eu não comia cenoura, eu só comia alface e frango. Eu fiquei assim por umas 2 semanas, mais ou menos, e até que eu comecei eu não tava aguentando meu intestino. Meu intestino tava parado, e não só isso, eu estava me sentindo mal em questão de estômago. Mas eu tava emagrecendo rápido, eu sequei muito rápido nessas 2 semanas. Foi aí que eu comecei a pesquisar mais sobre a low carb, mais sobre dietas, e aí eu comecei a adicionar algumas outras coisas na minha dieta low carb. E aí eu comecei a comer mais legumes, não tanto quanto eu como hoje. Na época, meu paladar ainda não tava aberto pra isso, né? Mas eu comecei a comer, por exemplo, chuchu, cenoura, comia brócolis também, mas não comia arroz e feijão de nenhuma forma. Segui nesse período de low carb por um tempo. Emagreci bastante com a low carb. Foi um baque no meu organismo. Imagina, eu tava comendo, querendo ou não, comida de verdade, né? O meu intestino não estava funcionando legal, minha pele também não estava muito boa, mas eu estava emagrecendo. E eu estava me sentindo muito melhor do que antes eu me sentia, né? Fiquei um tempo na low carb, emagreci bastante. Logo, cheguei no efeito platô. Foi um mega efeito platô. Ele veio depois que eu passei dos 100 quilos. Então, assim, a low carb me tirou dos 3 dígitos. Eu sou muito grata por eu ter feito essa escolha de mudar a minha vida e por eu ter adotado sim, porque, enfim, são fases, a gente vai aprendendo, né? E pra quem tá começando agora, eu não indico, assim, fazer isso, né? Mas se você puder fazer a low carb como ela é realmente, né? Não no alface com frango, mas enfim, como ela é realmente. Eu vou deixar aquele vídeo que eu falei aqui embaixo na descrição. Vale a pena, assim, pra você também aprender a comer, sabe? Aprender a comer, porque você não vai comer pão, você não vai comer salgado e doce. Que era basicamente o que eu comia antes, né? Dentro da low carb, eu tava comendo comida de verdade, mas eu não tinha essa mentalidade. Não tava comendo comida de verdade porque eu só queria comer comida de verdade. Não, era porque eu tava fazendo low carb. Então, na minha cabeça, quando eu emagrecesse, eu ia voltar a comer meus biscoitos, meus salgados, minhas pizzas e minhas lasanhas congeladas, entende? Não tinha uma mudança de pensamento. E eu era muito extremista ainda também. Ou eu não como nada, ou eu vou comer tudo. Eu ainda era assim. Passei um tempo, entrei no efeito platô. Já tinha saído dos 100 quilos, então eu já tava no céu, porque só de você não pesar 3 dígitos já é um alívio imenso pra saúde e pro corpo. Mas quando eu entrei nesse platô,
eu fiquei muito perdida. Eu lembro que eu tive uma crise imensa, porque eu pensei, cara, se não é isso, o que que é? Porque pra mim, gente, ou era ficar sem comer, que eu lembrava da época de anorexia e bulimia, né? Que era ficar sem comer. Quando comia, tomava laxante, né? E quando eu falo ficar sem comer, não é jejum intermitente. É ficar sem comer a vida inteira falando que você se odeia, e quando você quebra, quebra com doce, com uma compulsão alimentar, tá? Jejum intermitente é outra coisa. Mas, enfim, eu entrei numa crise. Eu pensei, meu Deus, se não é isso, o que é? Eu lembro que eu chorava, eu não sabia o que fazer. Eu sofri muito. Eu sofri muito nessa época. Aí eu fui numa nutricionista. Quando eu fui nessa nutricionista, eu lembro que... Assim, eu enxergo hoje que não é que as pessoas não eram legais comigo. As pessoas eram como elas tinham que ser pela Bárbara que eu era na época. Se aquele médico da emergência tivesse sido um fofo, eu não teria tido aquele baque, eu não teria mudado. Então essa nutricionista, ela também não era nenhuma fofa. E ela me dava uns tapas na cara de vez em quando. Isso me deixava um pouco me sentindo mal, entendeu? Mas ela colocou a comida de verdade na minha vida. Porque eu lembro que eu cheguei lá e eu falei pra ela, quando eu comia na rua, eu comia super bem. Ela falou, o que é que você come quando você vai comer na rua? Eu falei, eu como no Girafas. Como arroz, feijão, farofa, peito de frango, uma saladinha de alface e tomate. E ela olhou pra mim, tipo assim, é isso que é comer bem pra você? E eu fiquei, não. Porque pra mim era comer bem. Ué, como que não é comer bem? E essa nutricionista me ensinou a comer. Essa nutricionista colocou a chia na minha vida. Essa nutricionista, ela... eu lembro que na época ela mudou o feijão, não era feijão preto, era feijão azul. E nossa, essa nutricionista, ela me ensinou a comer. Eu lembro que eu achei que ela ia me fazer comer nada. E, cara, as porções dela eram muito boas. E era só comida de verdade. Só comida de verdade. Nessa época eu também comecei a fazer, como é que é o nome? Eu comecei a tomar um probiótico pro meu intestino. Isso me ajudou demais com o meu intestino. Não foi o que resolveu, mas ajudou demais. Então eu comecei a fazer uma dieta com comida de verdade. E eu comecei a tomar um probiótico pro meu intestino. Voltei a emagrecer. E é aí que entramos na segunda fase. Que na verdade já está dentro, isso faz parte da segunda fase, né? E foi a fase da reeducação alimentar dita e feita. Porque... antes, quando, enfim, eu comecei a fazer dieta, mas eu ainda tava com 3 dígitos, eu só queria emagrecer pra depois voltar a fazer o que eu fazia, entende? Eu só queria voltar a comer o que eu sabia que eu gostava. E eu falava que, porque eu vou comer isso aqui pra depois poder comer comida gostosa. Enquanto eu falava que comida gostosa era só aquilo, minha cabeça entendia isso. Então pra mim eu tava comendo uma coisa horrível. E eu não conseguia gostar de verdade do que eu tava comendo, sabe? Era difícil, parecia que eu tava me forçando, me obrigando. Era uma pressão e ao mesmo tempo parecia que eu tinha que fazer aquilo. Não sei explicar, sabe? Não sei explicar. Mas não era bom, eu não me sentia plena. Quando eu comecei nessa segunda fase, já tendo conhecido essa nutricionista, eu fiquei com ela um tempo. Eu saí do platô, eu voltei a emagrecer, emagreci bem com ela. Só que depois de um tempo eu não quis mais ir nela. Nela eu fazia bioimpedância, ela sempre atualizava meu cardápio e tal, umas coisas assim. Mas eu não... Sabe quando não é uma pessoa que você, assim, nossa, eu tô feliz que eu vou lá? Não, eu me sentia tensa e, não sei, eu não queria isso, entendeu? Então, ela me ensinou muita coisa, eu já sabia muita coisa da low carb, nisso eu tinha uma trajetória, né, de emagrecimento. Eu comecei a estudar, comecei a estudar. E foi aí, sim, que começou a minha mudança de mentalidade. Foi aí, sim, que eu comecei a entender que eu não tava fazendo tudo aquilo só pra emagrecer. Que eu realmente estava, assim, me reeducando e... mudando o meu corpo, entende? Porque assim, na verdade, essa coisa de detox, as nossas células estão sempre tempos em tempos você tem, tipo, um fígado novo. Isso acontece em ciclos. Nosso corpo, ele vai se renovando em ciclos. Se você come errado sempre, não adianta que vem ciclo, vai ciclo continuando o mesmo erro. Mas se você comer errado antes e agora você come bem, vão mudando os ciclos. E aí, em algum ciclo, você já vai estar plena. Quando as suas células mudarem, já vão encontrar outra realidade. Então eu fui começando a entender como funcionava o meu corpo, basicamente. Fui vendo que valia muito a pena eu continuar com aquela alimentação e que antes era o dá ou desce. Antes era não vou comer porque ou eu como muito ou eu faço dieta. Ou eu como o que eu quiser ou eu vou ter saúde. Eram extremos. Normalmente nós que já passamos pela obesidade ou mesmo por algum transtorno alimentar, a gente só conhece 2 polos. Ou você não come nada ou você come tudo. A gente não conhece o equilíbrio. E nessa segunda fase da minha reeducação alimentar, eu comecei a entender que poderia haver um equilíbrio. Não fazia sentido aquele pensamento que eu tinha de vou emagrecer pra depois começar tudo de novo. Porque aí, no caso, eu voltaria para 120. Então eu comecei a pensar, tá, eu preciso ficar feliz com o que eu tô comendo. E eu preciso conseguir comer o que eu quero também. Sem me sentir culpada, sem me odiar, sem me machucar. Porque senão isso não é sustentável. E eu comecei a fazer isso. Estudando sempre, entendendo como meu corpo funcionava. Eu comecei a buscar, na verdade, comer coisas mais gostosas, com comida de verdade. E comecei a reinserir na minha alimentação coisas que eu gostava. No começo não foi nada fácil.
Começou foi nada fácil. Eu falava que ia comprar um biscoito, ia comer 3, comia o pacote inteiro. E aí depois entrava no troço, ai meu Deus, eu quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Por conta do que eu mostrei naquela imagem, né? O açúcar, ele vai te faz querer mais açúcar, né? E, enfim, foi difícil, sabe? Não foi fácil eu conseguir chegar no equilíbrio. Dentro disso, eu descobri que eu poderia apostar em outras coisas que eu gostava e que não me davam essa sensação de desespero tão grande. Como assim, Bárbara? Eu passei a apostar mais em coisas que eu gostava, que eram coisas salgadas e não coisas doces. Por exemplo, eu adoro pão de queijo. Eu amo pão de queijo. E é tranquilo pra mim comer pão de queijo uma vez por semana, 100 gramas de pão de queijo. Isso não vai me engordar, isso não vai me dar um tilt de eu querer comer então uma lasanha, então um churrasco. Não dá. Se você notar, a coisa salgada, ela não te dá esse tilt. O que te dá esse tilt é a coisa doce. Eu sei que esse papo pode parecer meio estranho, mas é a experiência de uma pessoa que tá aí há um tempo nesse rolê, né? Mas enfim, você começa a descobrir essas coisas, né? Então, eu passei realmente a deixar os doces, digamos assim, pra quando eu fosse pra uma festa, pra quando fosse uma coisa muito especial, uma comemoração, passei a apostar mais em fazer receitas e fazer aquela comida saudável ficar mais gostosa, mais atraente, mais saborosa. Fazer pratos bonitos é uma dica maravilhosa. Você temperar a comida do jeito que ela fique gostosa e cheirosa é uma dica maravilhosa. E além disso, né, eu fui me deixando comer coisas que eu gostava. Eu sempre fui aquela pessoa do salgado com refresco na esquina. Então eu comecei a achar outras alternativas, lugares melhores pra eu comer as esfirras de carne que eu gostava de comer. Um lugar legal pra eu comer o pão de queijo que eu gostava de comer. E eu ia maneirando uma vez por semana e não fazia questão de toda semana ter. A meta era, no máximo, uma vez por semana. Ah, mas 2 semanas não fiz, não tem problema. Na terceira semana eu vou fazer 3 vezes pra compensar? Não. Eu fazia uma vez só. E nisso eu fui me ajustando. Essa fase, na verdade, ela dura até hoje. Essa fase, ela nunca terminou. Dentro da reeducação alimentar, com a alimentação, né, desse jeito, eu continuei emagrecendo. Obviamente, chegou em um período que eu tive o platô de novo. Isso é totalmente normal. Quando você emagrece muito peso, seu corpo vai perdendo, uma hora ele fala, eita! E aí ele para. E você tem que fazer alguma mudança, ou em exercício, ou na alimentação, ou ajustar alguma coisa em hormônio, né, no seu corpo. Eu tive que ajustar minha tireoide mais de uma vez dentro dessa linha, né? E foi nesse período que eu conheci minha nutricionista, que tá comigo até hoje, a Raquel, que foi quem entrou no jejum intermitente junto comigo. Eu descobri o jejum intermitente antes dela, né? E aí eu fui falar com ela sobre, ela conhecia a técnica, me orientou, e aí eu comecei a fazer a prática. E foi assim. Foi assim que eu transformei a minha alimentação. Foi assim que eu consegui realmente começar a consumir comida de verdade, me dedicar mais, não só ao emagrecimento, gente, porque se fosse por emagrecimento, eu juro pra você, já teria desistido. Porque as pessoas falam tanto, né? Ah, fiz a low carb, emagreci 65 quilos. Quando você vai sentar pra conversar com a pessoa, foram 3 anos que ela passou naquilo, com altos e baixos absurdos, com momentos em que se dedicava mais, se dedicava menos. Sabe por quê? Porque isso é normal. Isso é normal. A nossa vida não é linear. Eu demorei um tempão pra parar de me culpar, porque eu via as manchetes nas revistas, emagreça 50 quilos em 1 ano. Eu ficava, meu Deus, mas fazem 3 e eu ainda não consegui emagrecer tudo isso. Não tem problema. A nossa vida não é uma manchete de revista. Não é um artigo num Instagram qualquer, sabe? E as pessoas nunca contam a história inteira. Confiem em mim, eu conheço muitas musas fitness. Eu estou dentro do meio. Hoje, com o tamanho do meu canal, eu tenho proximidade com várias pessoas e eu digo a vocês, ninguém conta a história toda. Então, tudo isso também, todas essas informações que hoje em dia eu tenho, também me fizeram sentir menos culpa, sabe? Me cobrar menos. Porque, nossa, a gente tem um nível de exigência em cima da gente que, meu Deus do céu, né? Absurdo. É um nível de exigência que a gente não tem em cima de ninguém. A gente quer um perfeccionismo, a gente quer que a gente comece a dieta e vá até o final certinho. Nem sempre dá. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem. E tudo bem, sabe? O que eu mais fico feliz esse período todo é que eu aprendi a valorizar a minha saúde e comida. Eu reaprendi, né, a lidar com a comida. Quando eu era criança, eu me sentia triste, mal, sozinha. Eu lembro que eu me escondia, assim, no banheiro da área. E eu comia até eu senti que eu ia vomitar. Isso é muito doentio, sabe? Na época eu não tinha essa noção, né? Eu não entendia porque eu fazia isso. Mas hoje eu vejo que esse período, né, que eu passei desde os 120 até hoje, foi um período também de me conhecer e me curar. Amadurecer emocionalmente pra parar de compensar as coisas com comida, sabe? E foi um período em que cada dia valeu a pena. Cada vez que eu não consegui ser forte, cada vez que eu fui forte. E o que é ser forte, sabe? O que é ser forte? Quer dizer que se você vai numa festa e come 2 pedaços de bolo, você foi fraca? Por quê? Por quê, sabe? Será que ser fraca não é eu reconhecer que eu vario e desistir? E será que isso é ser fraco ou é só uma decisão? Então eu acho que chega um momento que você passa a realmente questionar todas essas expressões, todos esses julgamentos que julgam você, que jogam em cima de você. Porque quem sabe da sua vida é você, quem sabe da sua jornada é você, das suas dificuldades,
dos seus motivos. Muitas vezes eu recebo mensagens assim, Bárbara, olha a sua barriga de baixo, sabe? Tipo, eu vejo a minha e eu não tenho vontade de emagrecer, porque eu sei que vai ficar horrível, pior do que já está. E eu te digo que assim, a barriga de baixo, como está, como ficou, eu não nego que eu chore por ela algumas vezes. Principalmente depois do meu jejum de 5 dias, que eu comecei a me ver de uma forma diferente, né? E refletir sobre algumas escolhas. Mas eu te digo que... Sabe aquela decisão lá atrás, quando o médico perguntou... Na verdade, quando ele me sugeriu, né? Ou você emagrece ou você morre. Essa decisão de eu escolho viver persiste até hoje. Persiste até hoje. Todas as vezes que por acaso sinto que eu tenho descontrole ou algum pensamento duvidoso me vem à mente, eu decido novamente que eu quero viver. Eu decido novamente. Porque é essa a decisão que importa. Eu quero viver, eu quero ter saúde, eu quero emagrecer sim, eu quero me sentir bem, eu quero ser livre. O meu emagrecimento me trouxe muito mais do que uma perda de peso na balança. Me trouxe a minha autoestima de volta, um amadurecimento emocional. Hoje eu ando bem. Eu acredito que o que você possa fazer, se você está querendo mudar a sua vida por você, a primeira coisa que você faça por você é você sentar com você, olhar os teus motivos, encontrar os teus motivos e tomar essa decisão. Decida pela sua vida. A gente comer bem envolve tantas outras coisas. Começa com uma escolha do que colocar no prato, mas vai evoluindo para a escolha de um relacionamento que vai te fazer bem e a negação de um que não vai te fazer bem. E segue pra você filtrando as suas amizades e se afastando de pessoas que são tóxicas pra você. E só vai evoluindo e evoluindo pra você tomando cada vez decisões melhores pra você. Só melhora. Essa transformação, ela só traz coisas boas e a vida só melhora. Então é isso. O vídeo ficou um pouco longo, né? Mas eu torço que ele tenha te trazido muita inspiração, muita motivação, que ele tenha te alegrado de alguma forma. Isso me mostra muito como que quando as coisas têm que ser, elas são, sabe? Porque eu criei meu canal num momento em que minha autoestima tava muito acabada. E hoje eu dou consultoria pra algumas pessoas, né? Meu canal cresceu, então, né? Eu ajudo as pessoas a crescerem os canais delas também. E as pessoas me falam, Bárbara, eu tenho vergonha, eu não me sinto bem, eu não tenho autoestima. E, sabe? Eu fiz mesmo assim e eu não pensei nisso em nenhum momento, porque eu desisti nesse sentido, entende? Eu olhei e pensei, cara, é isso que eu tenho, entendeu? Então, se eu não for nisso, não tem outra coisa. E eu fui. E aí, normalmente, eu falo isso, né? Eu falo, olha esse vídeo, sabe? Tipo, eu comecei, olha como eu tava. Então, você consegue também, né? E outras coisas também. Mas eu sou muito grata por essa decisão que eu tomei. Pela minha vida e por criar o canal. Porque eu tenho a oportunidade hoje, né? De ouvir as histórias de vocês. E de passar um pouco também, né? Do que eu vivi. E que eu torço que ajude muito vocês a ter uma vida cada vez mais saudável e feliz. Então é isso, amorzinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis fazer por conta das mensagens, né, que eu recebo lá pelo meu Instagram, que eu tô sempre postando diariamente o que eu estou comendo, né? Além de aqui, pelas histórias do YouTube. Então, se você não me segue lá no Instagram, eu vou deixar ele aqui pra você. E é isso. Qualquer dúvida que você tiver, o que eu puder te ajudar, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Muitos beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.